Conquistando o que nos pertence. Juízes 6, versículos de 1 a 10. Depois da morte de Josué, o povo se afastou de Deus, obedecendo e adorando a ídolos, e por isso sofreram grandes consequências. Eles estavam vivendo com medo, sem proteção, sobre o jugo dos seus inimigos. Os israelitas fugiram para as montanhas e viviam em grutas e cavernas e lugares fortificados em Gaza, a sudoeste da Palestina. Não prosperavam, o que plantavam era roubado pelo inimigo. Neste cenário, se lembraram das promessas de Deus e lhe buscaram arrependidos. E Deus, em seu amor, respondeu-lhes enviando um profeta. E esse profeta não se identifica e lembrou a todos o que Deus havia feito por eles, e o que eles estavam passando era resultado da desobediência. Não só lhes mostrou os seus erros, mas também, em seu terno amor, lhe estendeu a mão, levantando Gideão para libertá-los. Na época dos juízes, um juiz se levantou e ouve a voz de Deus e soube obedecer e colocou sua confiança diante de Deus e recebeu de Deus o apoio e a vitória. Seu nome era Gideão, que significa derrubador e cortador, que é o que ele faz em sua vida, pois libertou o povo da escravidão dos midianitas. Os versículos 6, 11 e 12 fala sobre o esforço de um valente. Enquanto o povo se escondia, Gideão estava no lagar, tentando proteger o que era seu, escondendo o trigo. Ali encontrou o anjo do Senhor. Deus estava procurando um homem que, apesar das circunstâncias negativas que o rodeavam, persistia em arrebatar e manter a sua bênção. Este homem, ele conhecia a Deus. Quando o anjo do Senhor lhe diz: "O Senhor está contigo", ele começa a perguntar por tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Ele conhecia o poder de Deus e sabia que ele tinha o poder de mudar as coisas que estavam acontecendo, pois sabia que Deus tinha estado com Israel no passado. Ele não aceitou o anormal como sendo normal. Ele sabia que as coisas que estavam acontecendo não eram o que Deus tinha prometido ao seu povo em suas perguntas. Existia uma reivindicação e, ao mesmo tempo, uma petição a Deus para agir com base no que foi prometido a Israel. Gideão
não seguiu as atitudes dos demais, de correr para as cavernas, de esconder-se de tudo o que pertencia por promessa ao inimigo. Ele não aceita uma vida de derrota. Gideão não viu a derrota de Israel como algo normal. Ele conhecia as promessas de Deus ao seu povo e as desejava. Ele queria ver o seu povo vivendo uma vida livre e em abundância, sem a opressão do inimigo. Ele queria ver Israel vitorioso. Ele queria ver o povo de Deus agindo no presente como tinham atuado no passado, e não aceitava que a realidade que viviam fosse a realidade que Deus havia prometido para o seu povo. Ele sabe que não pode fazer nada sozinho. Porém, diante das suas perguntas, o anjo do Senhor lhe disse: vai nesta tua força e livra a Israel. Mas ele imediatamente respondeu: com que livrarei a Israel? Gideão reconheceu que ele não era ninguém para salvar o povo, e sem Deus nada poderia fazer, mas deixou de ver como ele via, ou se dizia ser alguém incapaz, incompetente, e decidiu deixar Deus agir. Muitas vezes, por não tomarmos esta atitude de nos vermos como Deus nos vê, podemos frear o mover de Deus em nossas vidas. Quando Deus nos escolhe, é porque Ele vê virtudes, qualidades e potencial para garantir que seremos bem-sucedidos, e o qual estará, de fato, sendo guiado e auxiliado pela sua presença. Gideão, ele ouve a voz de Deus, ele obedece diante do que o anjo lhe disse para fazer. Gideão não disse não, mas pediu um sinal de que Deus havia dado essa ordem. Pediu um sinal e, ao recebê-lo, obedeceu. Lembre-se que quando Deus te chama para uma missão, Ele te respalda. Deus tem os passos certos para te levar a conquistar tudo aquilo que lhe pertence. Mas primeiro temos que acreditar e crer que Deus, não importa como está a situação, quando Deus nos dá uma palavra, devemos crer e obedecer. Gideão era um homem de Deus, que na sua humanidade pediu muitos sinais para confirmar que Deus estava com ele. O seu ponto fraco era a insegurança, mas permitiu que Deus o aperfeiçoasse e obedeceu. Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Deus, Ele quer mover sobre a tua vida uma capacitação diferenciada para que você viva um novo tempo em todas as áreas da tua vida. Simplesmente creia, Ele é contigo.